tem que olhar a placa, né? Tem uma colinha legal aqui para vocês, tudo bem? São os conectores. Outra questão importante na placa é o jampeamento dela, né? Também não há uma regra universal, né? O que são os jumpers? São esses conectores, tá vendo? São pequenas pecinhas de plástico, cabe na palma da mão, né? Se você vê no chão, você joga fora ou varre até, né? Quem não conhece. E aqui, ó, você vê eles, né? O jumper. O que ele faz? Ele ativa ou desativa certos recursos da sua placa. Por exemplo, o JX8, tá vendo? JX13, né? São os jumpers, né? É o jumper 12, é o jumper 8. Para que serve esses jumpers no caso específico dessa placa? Não sei. Você tem que olhar no manual da placa, né? Você tem que identificar qual que é essa placa e achar o manual dela. Para aí sim identificar qual a finalidade de cada um desses jumpers, tá? No manual da placa sempre vai estar essa explicação, tudo bem? Fica atento com relação a isso. Esse pininho você tira ou coloca de acordo com o que você quer ligar ou desligar na placa, tá? Ficar atento aos jumpers. Para quem gosta de mexer com solda, quem tem um entendimento um pouquinho mais a fundo na parte de eletrônica, né? Esses são os circuitos reguladores de voltagem. Ele distribui a energia necessária na sua placa. Por exemplo, se a sua placa esquenta muito, né, a tendência disso aqui é estufar, né? E aí, em alguns casos, o técnico em eletrônica, o que ele faz? Ele troca esse capacitor, né? Ele arranca esse e põe em outro lugar para tentar fazer funcionar novamente, né? É uma tentativa, né? Muitas vezes não é bem sucedida, tá? Isso só acontece em casos da placa ser muito antiga, né? Então, tomar cuidado aqui com esses capacitores, tá? Para montar esse tipo de circuito é importante ter um curso de eletrônica, tá? Vamos falar agora sobre a fixação da placa-mãe, tá? Lembrando que a placa-mãe vai ser fixada dentro do gabinete. O gabinete normalmente é um gabinete de metal, tá vendo? Repara que no gabinete, na parte de metal, você tem alguns parafusos já estabelecidos aqui, que você que vai colocar, tá? São esses que estão em destaque aqui, né? Esses parafusos, eles são macho e fêmea, né? Uma ponta deles, a parte de baixo da rosca, você vai fixar na parte metálica e a parte de cima aqui vai ficar disponível para você pôr a placa, né? Só que a placa, ela é feita de silício, a placa-mãe, né? E aí, silício e metal não combinam muito, tá? Por isso que existem essas arruelas que vão funcionar como isolante. Essas arruelas são como uma espécie de lixa, né? Que eles vão manter uma distância do parafuso para a placa-mãe, tá? Do parafuso para a placa-mãe, para não entrar em contato com essa parte de metal do parafuso, tudo bem? Você vê aqui, tem uma demonstração disso, né? Essa parte de baixo, você vê que ele forma uma distância entre a placa de metal e a placa-mãe. Essa distância é fundamental, tá? A placa não pode estar envergada, nem a placa de metal, nem a placa-mãe, né? Em hipótese nenhuma pode entrar em contato. Fica sempre uma distância, tá? Entre a placa de metal e a placa-mãe. Essa distância é regulada por esses parafusos, ou, em alguns casos, por umas pecinhas de plástico, né? Que funcionam também para formar essa espécie de degrau, né? Entre a placa-mãe e a placa de metal. E aí, basicamente, é colocar a placa-mãe aqui e parafusar, né? Com essas arruelinhas, dando um isolamento entre o parafuso e a placa de metal, né? E a placa-mãe. Ok? Então tá aí, a fixação da placa-mãe. Um negocinho bem gostoso que nós vamos fazer na prática, né? Então tá aí, pessoal, o kit da placa-mãe, né? A placa-mãe, tá? Com as memórias, tá vendo? Que legal. A memória,
o processador, tá? As portas, né? Os flats, tá vendo? Alguma placa de expansão que eventualmente for necessária, por exemplo, uma placa de vídeo, uma placa de rede, né? O cooler, né, que vai ficar instalado aqui em cima do processador, tá? O cooler ele é fundamental para resfriamento do processador, ele tem que estar bem encaixado, tem que ter uma pressão certa. Os drives, tá ok? Os drivers, né? Os drivers dos equipamentos que você está instalando, né? Que nada mais é do que esse CD. O famoso manual. O manual você vê que é um livrinho mesmo, né? Que você vai olhar o desenho da placa e lá vai estar memória, que tipo de memória que é essa. Nós estudamos, né? DDR, DDR2, DDR3, né? DIMM, SIM, ok? Processador, que tipo de processador é esse, né? Se é Intel, se é AMD, se é Cepron, se é Celeron, se é Athlon, se é Dual Core, ok? Que tipo de processador que é esse? O cooler, ele é de acordo com o processador, ok? O cooler é de acordo com o processador. O socket, onde está encaixado o processador, é de acordo também com o que você está utilizando, tá? Isso é muito importante. O processador é de acordo com o cooler e o encaixe aqui, o socket, também é de acordo com o processador. Ou seja, aqui tem tudo uma compatibilidade necessária, tá? Então, esse kit é o kit de instalação da placa-mãe. Considerações antes de comprar uma placa-mãe. Veja só, tipo de CPU que ela suporta, ou seja, essa placa é para qual tipo de processador, né? Tem placa-mãe que é só para Intel, tem placa-mãe que é só para AMD. Qual tipo de barramento, né? O front side bus dessa placa, né? Qual a capacidade de expansão dessa placa, até quanto que ela suporta, quais são as memórias, né, que ela suporta, quais são os slots off-board, on-board, vocês lembram quais? Olha lá, hein? Ó, PCI, né? AGP, ISA, tá ok? Quais são os tipos de slots? Qual o tipo de HD suportado, né? Se é um HD IDE ou se é um HD SATA, tá ok? Tamanho da placa, o jampeamento da placa, né? Uma placa maior, uma placa menor, o jampeamento, né? Os jumperzinhos que eu expliquei, fabricante, modelo e a capacidade de chipset da placa, né? Tudo isso são componentes importantíssimos para você adquirir uma placa, tá? Uma placa mãe. A placa mãe, ela vai nortear tudo o resto no seu equipamento, né? Por exemplo, se a placa for grande, você tem que ter um gabinete grande, né? Se for uma placa para Intel, o processador tem que ser Intel, né? E por aí vai, tá ok? Coolers, né? Aqui nós temos uma série de coolers que são utilizados para resfriar o computador. Em alguns casos, né, nessa altura da aula, às vezes até você já está precisando de um resfriamento, né, gente? Olha aí, cooler para você resfriar. Esse cooler aqui, você vê que parece até um radiador de automóvel, né? Esse cooler é utilizado para água, né? É o water cooler. Esse cooler aqui já é para discos rígidos, né? O HD, principalmente HD SATA, ele esquenta mais, porque ele tem uma rotação maior, né? Tem HD SATAs aí que passam de 15 mil rotações por minuto, né? Olha aí, vários modelos de coolers, né? Os coolers de case mode, né? Com neon, coloridinho diferente, né? Ok? O cooler para ser humano, perdão, esse aqui não, né, gente? Esse para depois da aula, né? Dissipadores, tá? Dissipadores, gente, para você também auxiliar no resfriamento da placa. A ideia do dissipador é simples. Ele é uma placa de metal, tá vendo? Cheia de furinhos, entradas, né? Caminhos, né? Que ele é colocado na placa. Ele é fixado na placa, parafusado na placa. Tá vendo? A ideia desse cooler é, como ele é uma peça de metal, ele auxilia no resfriamento da placa. Tá? E como ele tem esses caminhos, né? Eles orientam o ar para circular dentro da placa, né? Eles dão vias para circular o ar.
O ar não fica perdido na placa, né? Ele espalha dentro da placa. Tá? Esses são os dissipadores, tá ok? Pasta térmica, também muito utilizada